Olá pessoal, nosso tema hoje é prótese de mama. Eu vou responder agora algumas perguntas comuns de consultório e que chegam também através das mídias sociais. Vejam bem, o tamanho de uma prótese de mama ele é definido através de medidas bem objetivas em relação à altura da paciente, ao diâmetro do tórax, à espessura das camadas de gordura que ela tem, a pele, a quantidade de pele que ela tem. Então são vários parâmetros que a gente tem que avaliar para decidir pelo tamanho dessa prótese. Não é algo que a pessoa vem com um número definido porque a amiga dela fez e ficou bom que vai dar certo para ela também. A gente tem que considerar toda a anatomia do paciente, as dimensões do tórax, algumas variações que tem até de um lado para o outro da mama para definir por esse tamanho. As próteses de mama não são indicadas para corrigir a flacidez de uma mama, elas são indicadas para aumentar o volume da mama. Então são indicadas para pacientes que têm pouca pele, pouco tecido, que precisam de ganhar volume. Nesses casos, os resultados ficam excelentes, ficam ótimos, quando bem planejado e bem calculado. Agora, se a paciente já tem uma flacidez acentuada, ela precisa de uma correção dessa flacidez associada com a prótese. Só a prótese não vai resolver. E aí, nesses casos, se você lança a mão desse artifício, pode ter um resultado até que relativamente satisfatório, mas uma tendência de queda muito precoce, um resultado não tão igual àquela pessoa que já tem uma certa flacidez. Você não pode esperar o mesmo resultado para uma paciente que já tem um grau de flacidez comparando com aquela que não tem nenhuma flacidez. Não é possível comparar esses resultados. Então, pacientes que têm assimetria mamária num grau leve a moderado, a gente pode utilizar próteses diferentes para tentar compensar essa diferença. É muito importante lembrar que as mamas são vizinhas, não são gêmeas. Então, idênticas elas nunca serão. O que a gente pode fazer é reduzir essa diferença. Quando é uma diferença menor do que aproximadamente 10% do volume total da mama entre elas, já passa como imperceptível ao nosso olhar. Então, a gente pode sim utilizar próteses um pouco diferentes para corrigir, mas quando a diferença é muito acentuada, fica complicado de fazer essa correção simplesmente utilizando próteses diferentes. Precisaria muitas vezes de um ajuste mesmo, retirando um pouco de tecido para ajustar melhor essa diferença. Porque muitas vezes a diferença está também no formato, não só no volume. Não podemos comparar pessoas, assim, achar que uma cirurgia executada num paciente vai ser exatamente o mesmo resultado que você vai obter fazendo em você. Cada paciente tem uma anatomia específica, tem um tipo de mama específico e o resultado final de uma cirurgia está na composição do que eu vou colocar de prótese, mas do que você já tem. Então não dá para partir do princípio que se minha amiga colocou um volume específico, para mim que sou parecido, tenho o mesmo porte, vai ficar igual. Porque muitas vezes as mamas são muito diferentes de saída, então o resultado final também vai ser diferente. Porque é a somatória do que você tem mais do que eu vou colocar. Esse vai ser o resultado final, não a prótese especificamente. Não há nenhum trabalho científico que associe ou vincula uma incidência maior, seja de câncer de mama, ou seja qualquer outro tipo de doença autoimune, às próteses em si. Então a gente não pode dizer isso. Estatisticamente, a incidência é a mesma para pacientes que têm prótese e para que não têm prótese. É muito comum ter uma alteração transitória da sensibilidade dos mamilos no pós-operatório de uma cirurgia de mama, seja ela prótese ou qualquer outra. Pode ficar um pouco amortecido por um período. Algumas pacientes experimentam uma hipersensibilidade, que fica super sensível ao toque por algumas semanas, mas de modo geral, dentro de 30 a 60 dias, a sensibilidade já retornou à normalidade. Pode haver perda total da sensibilidade? Sim, uma probabilidade pequena, abaixo de 4%, em média de 4%, mas em cirurgias mais agressivas, aquelas que você tem que manipular muito o mamilo, ou que você tem que retirar volumes de mama, que você pode acabar lesando o nervo e perder parte da sensibilidade. A colocação de uma prótese ela é feita num plano que
é longe da própria glândula mamária. Ou ela vai ficar abaixo de toda a glândula mamária ou atrás da musculatura que fica mais distante ainda da glândula. Então, a glândula em si, a gente nem toca. Não é que eu vou colocar a prótese dentro da mama. Ela vai atrás da mama. A mama meio que senta em cima da prótese. Então, a função é para ser preservada. As próteses não têm um prazo de validade, elas têm uma garantia do fabricante que varia de 10 a 15 anos de acordo com o fabricante. Tendo as próteses nesse período e havendo uma falência de material, os fabricantes simplesmente fornecem uma prótese nova, o que é muito raro de acontecer. Completando esse período, se as próteses estiverem em boas condições clínicas e de exames complementares, não há necessidade de troca, você pode manter essa prótese e acompanhar anualmente com o seu cirurgião. No segmento rotina de uma prótese de mama, é muito importante que você faça um acompanhamento anual com o seu cirurgião, clínico e, se necessário, de imagens. Os exames de imagem padrão são ultrassom, mamografia e o padrão ouro, que seria a ressonância magnética. Esses exames são capazes, combinado com a clínica, de determinar se há algum problema com a prótese ou não. A determinação do plano de colocação da prótese, se é abaixo da glândula ou abaixo do músculo, é feita na avaliação clínica. A indicação é muito específica e não é uma preferência do paciente ou do cirurgião. Se você indica mal o plano, o resultado não será satisfatório. Para pacientes muito magras, como regra geral, para pacientes muito magras, o plano preferencial acaba sendo o submuscular ou o subfacial, que é um outro plano que existe também, que é para disfarçar um pouco o relevo da prótese. Para pacientes que já têm um pouco mais de mama, o plano ideal muitas vezes acaba sendo o subglandular. Porque se você opta, muitas vezes nesses casos que já tem um volume de mama, para colocar a prótese atrás do músculo, aquela parte da frente que já tem um certo volume pode pender e ficar com um efeito de duplo contorno, dupla bolha que se chama, que é onde a prótese fica mais alta em cima e aquela mama fica pendente embaixo. Ao passo que se ela estivesse por cima, ela tenderia a se encaixar junto com aquela glândula e com aquela pele mais abaixo, tendo um formato um pouco mais natural. Olha, esse assunto de prótese de mama é muito extenso e tem muitas perguntas, muitos questionamentos. Eu trouxe aqui para vocês as perguntas mais comuns e mais frequentes. Há muitas outras que a gente pode até sanar em outros vídeos futuros. Espero que tenha ajudado de alguma forma a esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto.